Boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso caminho hoje e vamos pedir a você, Senhor, vai levantar este cantar. Vamos pedir a oração, por favor. Nos caminhos da vida. Se te empenhas na construção do caminho para a vida superior, não te emaranhes na viscosa teia de interesses inferiores que porventura ainda te prendem à terra. Para isso é necessário te acauteles contra a leviandade com que tantas vezes perturbamos o roteiro do próximo. Sem a bênção da confiança e da simpatia entre os homens, ninguém pavimenta para si mesmo uma senda abençoada do amor. Compreendendo em razão disso, o ensinamento do Mestre guarda a sobriedade com respeito aos outros por teu programa de cada dia. Não disputes posição de evidência onde muitos obedecem. Não procures em teu favor privilégios inacessíveis a teu irmão. Não amontoes disponibilidades financeiras pelo simples prazer da usura, onde a carência te cerca. Não ostentes intelectualidade ao lado da incultura. Não desejes contentamento excessivo ao lado de quem chora. Em suma, não indisponhas aos semelhantes contra ti próprio, de vez que a subida para o alto é feita em degraus de bondade e entendimento. Não te armes com valores perecíveis do mundo, na marcha da ascensão para Deus, e sim, um tesouro no coração e nos braços, nos ouvidos e nos olhos, nas mãos e nos pés, nos raciocínios e nos sentimentos, à luz da boa vontade para com todos, porque somente compreendendo e amparando os que nos rodeiam é que conquistaremos da providência divina o auxílio indispensável e positivo em favor de nós mesmos. Emmanuel, do livro Inspiração. Vamos à nossa prece. Deus, Pai bondoso, Senhor da vida, Senhor do universo, Senhor de todos nós. Aqui, Pai Santíssimo, nos encontramos mais uma vez, reunidos em vosso santo nome, em nome do Mestre Jesus, para realizarmos mais uma reunião na noite de hoje, nas bênçãos de proteção do Senhor, nosso Pai, para a nossa instrução, nossos esclarecimentos e a compreensão que todos nós precisamos adquirir, o conhecimento, a evangelização. Nós pedimos, Pai Santíssimo, que todos nós que aqui nos encontramos possamos sermos grandes colaboradores da nossa irmã que faz a tarefa da noite de hoje. Pai bondoso, pedimos que todos sejam graciados pela vossa misericórdia nessa noite, que todos se colham frutos maravilhosos de entendimento para o esclarecimento melhor. Pedimos que tanto nós encarnados quanto os desencarnados que precisam de aprender, com todos nós, possa, Senhor, sentir fortalecidos, encorajados para a luta do dia a dia. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor ilumine a todos, na vossa bênção de luz. Que assim seja. Nós vamos falar a palavra na nossa Terezinha, né? Nossa Terezinha vai lá. Todos já conhecem a Terezinha, né? Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E nós começamos com esta página
nós vamos falar do capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai, mas a página inicial já nos encaminha para esse assunto, quando Emmanuel fala dos caminhos da vida, que nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Os lembretes que o mundo espiritual nos traz, para que estejamos atentos a cada dia no nosso esforço de aperfeiçoamento. Muitas atitudes dessas nós tomamos sem nos apercebermos. Então as mensagens são importantes, porque queremos ser felizes, todos queremos. Estamos aqui lutando para buscar a felicidade, mesmo que talvez em alguns momentos de uma forma equivocada. Então esses lembretes do mundo espiritual são para nos chamar a atenção. E esse ano nós comemoramos 150 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, várias casas participando desse evento, lembrando da importância do Evangelho. Não podemos dizer que estamos homenageando, porque espíritos superiores dispensam homenagens. Eles precisam muito mais que aproveitemos as mensagens que eles nos mandam para o nosso próprio benefício. Então, essa comemoração, este fato que estamos lembrando de 150 anos de lançamento do Evangelho, serve para nos despertar para o estudo, a leitura mais atenta do Evangelho segundo o Espiritismo. É o livro mais vendido e mais lido da codificação. Mas muitos de nós não nos atentamos para a sua importância. Aqui na introdução, é uma explicação da nossa edição da LAC, que é uma tradução do Herculano Pires, que foi um grande espírita brasileiro. Ele diz aqui que este livro nos oferece a base e o roteiro da religião espírita, livro de leitura obrigatória e de leitura preparatória para reuniões doutrinárias. E Kardec, na introdução, ele diz, é o roteiro para a nossa felicidade. Então, aqui nós temos as passagens de Jesus agrupadas por assuntos e com a explicação que a doutrina espírita nos traz. Outro lembrete muito importante, que muitas vezes nós nos inquietamos, porque somos procurados por pessoas de outras crenças, católicos, protestantes ou outras denominações, dizendo, mas o Evangelho segundo o Espiritismo está errado. Aqui fala isso, nós aprendemos no Evangelho que não é assim. Nós aprendemos na escola dominical, onde nós professamos, que a explicação é outra. Então, lembrar que o professor Deolindo Amorim, no seu livro Cadernos Doutrinários, Deolindo foi um grande espírita, já desencarnado, jornalista, filósofo, tem vários livros. Ele dizia que isso não deve nos inquietar, porque nós estudamos como está no livro, segundo o Espiritismo. Cada um estuda e interpreta segundo a sua crença, segundo a sua denominação religiosa. Então, nós enxergamos dessa forma. É bom para nós, achamos que é lógico, que é racional, então é a nossa posição. E temos, no nosso capítulo 3, quando Jesus disse, na passagem que está em João, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa e muitas outras passagens do Evangelho nos deixavam intrigados, porque nós
Entendíamos até então que morríamos ou ficávamos esperando o juízo final, ou íamos para o céu, para o inferno. Depois a Igreja Católica criou o purgatório e o limbo, porque viu que havia pessoas que nem mereciam ir para o céu e nem para o inferno. Talvez pessoas como a maioria de nós, que ainda não somos tão bons como sabemos que é necessário, mas já não somos tão maus. Já não praticamos o mal voluntariamente. Então, essas pessoas teriam essas localizações. Então, era tudo que a gente sabia de mundo espiritual. Mas quando veio a doutrina espírita, que Kardec começou a perguntar para os espíritos, na quarta parte do Livro dos Espíritos, existe um desdobramento da vida espiritual, né, das esperanças e consolações, sabendo como é que é a vida no mundo espiritual. Eu vou ser castigado, Deus vai me castigar, Deus vai me premiar. Eu fui bom, vou chegar no mundo espiritual, vou receber um prêmio, eu vou ficar lá para sempre. Depois que eu desencarno, eu não tenho mais contatos. Então, tudo isso os espíritos responderam para Kardec. Então, de posse dessas explicações, nós entendemos melhor quando Jesus diz das diversas categorias de mundos habitados. Como aqui na Terra, cada um de nós está num estágio evolutivo e já não nos sentimos bem em ambientes mais vulgares. Pode ser até que nessa existência já tenhamos transitado por eles muito bem. Tínhamos prazer em estar ali, mas nós nos modificamos e eles já não nos servem. E estamos tentando nos melhorar. Existem pessoas, existem espíritos que já estão muito mais evoluídos do que nós. Muitos a gente diz assim, gostaria de ser como fulano, pessoa calma, bondosa. É importante termos bons modelos. Então, aqui na Terra, cada um está num estágio e não nos sentimos muito confortáveis entre aqueles que não participam dos mesmos ideais que nós, que não têm as mesmas aspirações, os mesmos objetivos da vida, para o bem e para o mal. Nós nos unimos, tanto aqui quanto no mundo espiritual, com os nossos afins. Então, Kardec vai nos explicando como é que é essa divisão. Então, ele fez uma classificação, como ele diz, foi uma classificação didática, apenas para a nossa compreensão, não querendo dizer que se limite a essas categorias, porque quanto aos mundos, ele põe primitivos, de provas e expiações como o nosso, regeneradores, felizes e mundos celestes ou divinos, que aos poucos vamos chegando até eles. E nos nossos itens de hoje, ele começa falando destino da Terra e causa das misérias humanas. Para nós entendermos que a humanidade não está toda na Terra. A Terra é um dos mundos de provas e expiações. Existem outros na mesma categoria. Então, nós nos perguntamos por que tanta dor, tanto sofrimento, tanta desigualdade. E às vezes falamos, a humanidade está perdida. Não tem jeito, porque a cada dia ouvimos novas atrocidades. E Kardec nos lembra que aqui é uma parte da humanidade. Mundo de provas e expiações, ainda povoado pela sua característica, por espíritos inferiores, por espíritos imperfeitos. Já não somos mais habitantes do mundo primitivo. Já não somos espíritos recém-saídos das mãos do Criador, já caminhamos um pouco. E estamos nos encaminhando para um mundo de regeneração que os espíritos dizem que já está sendo construído, que já estão habitando entre nós aqueles espíritos que ajudarão mais efetivamente esse mundo de regeneração
regeneração. Kardec, nesse item, diz: a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Então, à medida que vamos evoluindo, que vamos aprendendo mais, vamos merecendo habitar um mundo melhor. É como aqui na Terra. Quando nos esforçamos, vamos conquistando posições superiores, posições melhores. E aqui Kardec ele diz que é o resumo das instruções de todos os espíritos dadas para serem colocados no livro dos Espíritos. Então, primeiro ele coloca no Evangelho mundos superiores e mundos inferiores. Sempre nós classificamos de superior ou inferior de acordo com o padrão que temos. Então, superior, se eu tenho este livro, eu vou classificar o outro de acordo com uma coisa que eu conheço. Então, partindo do conhecido, nós fazemos essa comparação. Então, ele nos vai falar dos mundos inferiores, que os seus habitantes ainda são selvagens. E é uma coisa interessante que ele fala da forma física, que ainda é rudimentar, mas sempre a forma humana. Quer dizer, tem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. A força bruta é o que domina. Quando nós estudamos a pré-história, aqueles homens, horríveis, uma postura diferente, horríveis para nós, olha, o julgamento, que viviam para manter, para prover a sua própria sobrevivência. Tudo que os ameaçava, eles tinham que destruir. As reações eram espontâneas, eram violentas, porque eles estavam defendendo o seu território, a sua alimentação, a sua família. Então, esses mundos, os espíritos disseram para Kardec, a vida era mais bruta, mais material. Não tinham as invenções, as indústrias, era apenas para manter a própria subsistência. É importante nós pensarmos, em termos dessa evolução da humanidade, que o mundo espiritual superior está sempre presente. No livro Evolução em Dois Mundos, é um dos livros da série de André Luiz, nós vamos ali percebendo desde aquele elemento primordial de vida, aquela menor ser, bactéria, aquele ser mínimo que foi lançado ali para possibilitar que houvesse a evolução. Isso ocorreu sob o domínio e o comando do mundo espiritual. Cada fase da evolução para o aparecimento do homem na Terra, tudo vida física ainda. A própria inteligência se desenvolvendo nesse mundo mais embrutecido, desse mundo onde os instintos iam se fazendo presentes, iam sendo desenvolvidos, porque esses elementos, ao irem se aperfeiçoando, iam adquirindo propriedades, preparando o espírito para a encarnação na condição de ser humano, sempre ali presidido pelo mundo espiritual. Então, Emmanuel nos informa, que Jesus é o governador da Terra, presidiu toda a sua formação. Então, desde o início, o mundo espiritual está presente. Não passamos por nenhum momento, nenhuma fase da nossa evolução perdidos, desprotegidos. Então, é importante saber que essas etapas evolutivas estavam na programação. Quando nós dizemos que a natureza não dá saltos e entendemos essa presença do mundo espiritual, respeitando as leis físicas que sempre foram se cumprindo,
nós percebemos porque a natureza não dá saltos. Deus criou o homem, mas não no ato instantâneo. Ele lançou leis que foram sendo cumpridas. As leis da reprodução, as leis da adaptação, as condições para que em cada momento uma determinada espécie surgisse, a evolução se fizesse. Mas esse ser primitivo, nós ficamos nos perguntando, ele tinha alguma noção da existência de um poder maior que não se denominava Deus? Allan Kardec perguntou isso aos espíritos. Ele pergunta: se origina-se de um sentimento inato, a adoração, ou é fruto de um sentimento? Então eles respondem: sentimento inato. E ele perguntou: mas haverá povos destituídos desse sentimento? Nunca houve povos de ateus. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus poderia ser fruto da educação? E aí os espíritos respondem: e nos vossos selvagens, que não receberam educação nenhuma, como explicar esse sentimento? Adoravam o sol, a lua, o trovão, tudo aquilo que os assustava ou que os protegia. Era motivo de adoração. Mas esses seres, ainda rudimentares, inferiores, não eram desprotegidos do amor do Pai. Eram apenas crianças que estavam se desenvolvendo, criados ali com todas as características dos seres primitivos, precisando conquistar a sua evolução. E aí Kardec vai, nos itens seguintes, ele já vai falar que já houve uma evolução. Então saímos desse mundo mais inferior, mais primitivo. Aí ele fala: nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida material e moral já são diferentes, porque já não tem mais aquela forma, aquela condição dos mundos inferiores. Nós aqui já somos mais evoluídos. Planeta de provas e expiações, mais à frente vamos falar especificamente, o mundo de expiações e provas, que aqui Kardec está fazendo uma análise das características de cada um. E nos mundos mais evoluídos, os espíritos nos dizem, tem algumas informações na revista Espírita, Ivone Pereira também fala na vida de outros mundos, Cartas de uma Morta, que é um livro ditado pela mãe do Chico, Maria João de Deus. Ela fala também de outros mundos. E aqui os espíritos disseram para Kardec: a forma física ainda é a humana, mas mais aperfeiçoada, menos grosseira, ele diz aqui, embelezada, aperfeiçoada, purificada, porque já livre das nossas necessidades físicas e das nossas emoções e reações mais desequilibradas também. Nos mundos mais evoluídos, os espíritos vivem uma vida mais espiritual. Nós aqui estamos trabalhando para ter essa conquista. Iremos habitar esses mundos, com certeza. Diz assim: não tem a materialidade terrena, logo não tem as nossas necessidades físicas, as nossas doenças, as nossas deterioração. Diz que a leveza dos corpos facilita a locomoção. Eles se locomovem de uma forma muito mais leve do que nós, e às vezes agora, que está uma questão de saúde pública, que se fala, pessoa mais pesada, a gente se encanta, come com os olhos a comida, diz assim: comi demais, aí ficamos mais pesados ainda, precisamos
fazer aquela dietazinha para não nos sentirmos tão mal. Então, mas lá a alimentação é diferente, porque eles não precisam da comida pesada que necessitamos. Nós precisamos, porque os nossos corpos são materiais, são mais materiais, e a alimentação mais pesada, inclusive como a carne, ainda é uma necessidade da nossa estrutura. Algumas pessoas já dispensam, e um fato que eu acho assim, muito importante nós termos em mente, às vezes as pessoas analisam a evolução do espírito pelo fato de comer ou deixar de comer carne. Existem, claro, recomendações, não comer tanto como antigamente, reduzir dentro do possível, mas não é isso que determina o meu nível de evolução. Não comer carne, me vestir de uma forma, determinadas cores, nada disso tem importância. Jesus sempre falava que nós falamos do que o nosso coração está cheio. Então, procurarmos trabalhar o nosso interior. E as outras questões são menores. Aos poucos, o nosso entendimento indo se alargando, nós faremos as opções. E nesses itens, Kardec fala muito da vontade, porque ele diz que a nossa vontade de evoluir é que nos ajuda. Se nós não estamos bem, somos sofredores, doentes e nos comprazemos nessa situação ou não buscamos uma situação melhor, a opção é nossa. A pessoa pode buscar o centro espírita, receber atendimento, receber orientação. Se ela não quiser, ela vai ter que aguardar mais um pouco a sua evolução, que não se faz de uma hora para outra. Kardec continua. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e as paixões, a inteligência e a vida esplendem, brilham, com o brilho que vemos retratado nas pinturas e nas auréolas dos santos. É interessante, né, que quando se retratou essas pessoas que a igreja considerou santos, dessa forma luminosa, nós não tínhamos essa ideia. Então, essa característica é porque a pessoa tem o brilho dela mesma, tão intenso, que aquele que vê e vai passar para nós a imagem, vê nesse brilho, não sabe o que é. Mas ela se apresenta dessa forma. Existem alguns espíritos que, quando nos aparecem espíritos nesse nível evolutivo, eles apagam o próprio brilho para não nos humilhar. Porque o espírito superior, ele tem esse cuidado de não realçar, como falou no texto inicial, eu demonstrar a minha cultura para mostrar que o outro não sabe nada. Isso é uma grande falta de caridade, porque eu posso ter muita cultura num determinado assunto, mas o outro tem muito mais experiência de vida e poder me ajudar muito mais do que eu a ele. Então, estamos aprendendo a caminhada. Fala da sensibilidade, da sutileza dos sentidos. Nós aqui já estamos treinando para olhar o outro, para olhar a necessidade do outro. E esses espíritos que já habitam nesse mundo mais evoluído, já têm esse sentido mais desenvolvido. A infância é mais curta, dizer que mais curta ou quase nula. E a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. E é interessante o cuidado que Kardec tem, porque ele escreve: em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de desenvolvimento dos mundos. Porque nós não podemos fazer afirmações categóricas, não.
viveu muito, é evoluído. Nem sempre. É necessidade do espírito, às vezes aquela vida prolongada é uma oportunidade para refazer caminhos que até então a pessoa não havia conseguido. Então, em princípio, nesses mundos mais elevados, a longevidade é proporcional ao grau de desenvolvimento. A morte não tem o terror que tem para nós, os horrores da decomposição, e a morte não apavora, porque eles sabem que a morte é apenas uma transição. Jesus disse para nós: vim para que tenhais vida e vida em abundância, mas a morte nos apavora. Mesmo nós que conhecemos a vida espiritual, que já fomos informados de que a vida continua, ficamos muitas vezes na incerteza. Mas esse conhecimento dessa vida espiritual atuante, dessa continuação da vida, já vai nos preparando. Mesmo que a morte ainda nos cause esse mal-estar, nós já vamos tendo informações de como ela se processa, de como é a vida no mundo espiritual, preparando-nos para mundos mais evoluídos. Durante a vida, a alma irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação. E nesse mundo mais evoluído, a alma não está encerrada no corpo, porque nós dizemos que para nós, no mundo de provas e expiações, o corpo limita a manifestação da alma, que no mundo espiritual somos muito mais livres. E aqui os espíritos dizem, nos mundos mais elevados, a alma se expande mais e é exercitada a livre transmissão do pensamento. Aqui nós conseguimos, inclusive, dissimular os nossos pensamentos, as nossas opiniões uns dos outros. Mas no mundo mais elevado, onde os espíritos agem de boa vontade, agem com boas intenções, eles nem se preocupam com isso. Nos mundos felizes, aqui Kardec vai falar das guerras, porque não existem as ambições de dominação pelas guerras e as suas consequências. Então, não tem senhores, escravos, privilegiados do nascimento. Nós estamos aqui lutando para acabar com isso. Mas no nosso mundo, ainda mais no Brasil, ainda tem muito, né? Você sabe quem eu sou, sabe com quem eu estou falando. Isso ainda já está diminuindo muito, já diminuiu muito, mas ainda temos essa concepção. Nos sentimos ofendidos se uma pessoa que consideramos menos do que nós mesmos nos fala uma coisa, nos faz uma observação, fala uma coisa mais forte. Então precisamos de nos analisar. Quando os espíritos nos recomendam uma recomendação antipíssima do conhece-te a ti mesmo, é para isso. Somos todos iguais, criados simples e ignorantes, caminhando para a perfeição. Lembrar que a questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Chegar à perfeição. Para isso, precisamos de passar por provas, expiação, alguns vêm em missão, e cada um de nós cumprir a nossa parte na obra da criação. Cada um de nós tem o seu papel, tem a sua parte. E todos são importantes. E nós vamos aos poucos já entendendo e praticando isso. Com certeza que hoje já estamos muito melhores do que há pouco tempo atrás, 5, 10 anos atrás, já entendemos um pouco mais. Não conseguimos ainda vivenciar o que sabemos, mas já estamos muito melhores. Kardec nos fala, nesse mundo, nós não procuramos nos elevar sobre os outros. Eu sou melhor do que você, eu tenho mais, eu sou mais inteligente, o meu carro é mais bonito. Mas a minha
o meu trabalho, a minha luta é de me vencer. Vencer as minhas imperfeições, vencer as minhas dificuldades. Coisa que eu acredito que a maioria de nós aqui também já está tentando fazer. Ainda nos equivocamos. Tem uma frase de Paulo de Tarso que eu repito sempre, que eu acho que é um consolo para todos nós. Paulo de Tarso, que foi um perseguidor dos cristãos, depois teve o famoso encontro com Jesus às portas de Damasco, e ele, num determinado momento, ele disse: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Mas, mesmo fazendo o mal que não queremos, já estamos alertas para isso. E é o que é importante. Nesses mundos são desconhecidos, né, os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja, o sentimento de amor une as pessoas. Cada um tem as posses que são permitidas, que chegaram, que foram conquistadas pela sua inteligência, mas sem que ninguém passe necessidades. Nós vemos no livro dos Espíritos o necessário e o supérfluo, né, provas da riqueza e da miséria. No nosso mundo ainda tem pessoas com excessos e outros passando falta do dia a dia, pela nossa característica, orgulho, egoísmo, porque eu tenho que ter mais do que o outro. Eu ainda não estou plenamente consciente de que somos todos irmãos no caminho da evolução. Mas vai chegar um momento em que nós também faremos parte desse mundo feliz, já com esse comportamento. Ele diz: o mal lá não existe. E aqui nós vivemos nos contrastes, né? Nós sabemos o que é a doença, nós não queremos a doença, buscamos a saúde. A noite, o dia, o bem e o mal, a eterna luta do bem e do mal. Mas os Espíritos já nos informaram que nada é tão determinado. Aqui está o mal, aqui está o bem. Nós estamos evoluindo. Num determinado momento nós somos o bem, no outro momento nós somos o mal. Estamos em evolução, mas não existem privilegiados. Quando nós vemos pessoas mais evoluídas, que já têm esse comportamento mais evoluído, elas não foram criadas assim. Todos fomos criados simples e ignorantes. E pelo nosso esforço, pela nossa vontade, vamos conquistando o nosso autoaprimoramento. O que eu acho importante melhorar em mim? Como eu quero ser tratado? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na terceira parte que trata das leis morais, ele começa analisando a lei divina natural. Ele diz que se respeitarmos essa lei, seremos felizes e o mundo à nossa volta será bem melhor. E o que ela diz? Fazer ao outro aquilo que eu quero que me seja feito. Aquele mandamento em que Jesus resumiu os mandamentos de Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E a gente pode fazer uma inversão: me amar, saber que eu sou um espírito criado para a perfeição, que tenho qualidades, que tenho defeitos, me valorizar. Assim posso valorizar o outro, porque eu sempre olho o outro com os olhos que eu me vejo. Valorizar o outro, fazer ao outro o bem de que ele necessita e assim amando a Deus. Então, só isso já é o bastante para nós irmos nos melhorando. E os Espíritos, nas questões 114 a 127 do Livro dos Espíritos, eles vêm nos detalhando esses caminhos da evolução, que sempre vai depender da nossa vontade. Nós percebemos pessoas que passam por dificuldades e
cada um encara de uma forma. Tem uma amiga que trabalha com crianças e ela disse que foi muito interessante o depoimento de duas mães. As crianças, os bebês, com 3 meses cada um, uma chegou toda descabelada, toda desesperada: doutora, eu não aguento mais. Essa criança me dá muito trabalho. A senhora imagina que ela mama de 3 em 3 horas. É um horror, eu estou desesperada. Bora, conversou, talvez a outra mãe. Tranquila, feliz da vida. Olha, não sabia que era tão bom. Você sabe que essa criança é tão boa que ela mama de 3 em 3 horas? A mesma situação, foi até engraçado que ela atendeu as 2 seguidas, a mesma situação. Para uma era uma tragédia, para outra ela agradecia: olha só, 3 horas entre uma mamada e outra, beleza. Isso nós vemos na nossa vida, porque nós, às vezes, vemos as pessoas passando por situações muito piores do que as nossas e levando a coisa assim de uma forma mais tranquila. E nós, por pequenas coisas, nos desequilibramos. É claro que os sofrimentos são particulares, mas analisarmos: o que eu posso fazer? O que eu tenho que aprender nesse momento com essa lição? E mundo de provas e expiações, temos muitas lições a aprender. Temos em mente que nada é castigo de Deus. Não estamos aqui para sermos castigados. A reencarnação é uma oportunidade. Estamos na casa espírita, olha que coisa maravilhosa, entendendo esse Evangelho de Jesus dessa nova forma, consoladora, justa, que valoriza cada um de nós. Somos espíritos criados para a perfeição, mesmo que estejamos nesse momento em situação de grande sofrimento e desespero. Que lição podemos tirar dessa dificuldade? E no último título, que aí vai tratar de mundos de expiações e provas, né? São 3 mensagens de Agostinho de Hipona, né? Que a Igreja Católica considerou como santo, era um doutor da lei. Ele disse: o que eu vou dizer de um mundo de provas e expiações que vocês já não sabem? Mas ele diz: nem todos que estão encarnados aqui na Terra estão aqui em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão aqui para se desenvolverem. E ele diz: os espíritos em expiação são poucos. Não dizer que não tem, mas são poucos, são como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram relegados pela sua inferioridade. Aí nós nos lembramos de A Caminho da Luz, dos exilados de Capela, que nos é informado que eles habitavam um planeta que estava nesse momento de transição que nós estamos agora, passando de provas e expiações para a regeneração, para um mundo feliz. E a maioria ali já estava no desenvolvimento espiritual desse novo mundo. Mas aquele grupo não conseguia acompanhar. Intelectualmente eram espíritos evoluídos, mas moralmente não. E vieram para a Terra, um mundo primitivo, um mundo que estava se desenvolvendo, para, passando por aquelas dificuldades, ajudarem a evolução material da Terra, aspirando sempre aquele paraíso que eles haviam perdido, sonhando, desejando aquele paraíso para o qual voltariam cumprindo a sua missão, ou continuariam por aqui. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, porque essas também são as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, porque têm consciência de que poderiam estar numa situação melhor, estão ali sofrendo. Alguns entendem, outros não. Então, os mundos, esses mundos com as nossas
características servem para asilar, para abrigar espíritos que não conseguiram evoluir no seu meio, no seu habitat. Nós, nesse mês de setembro, resolvemos lembrar a algumas pessoas ou apresentar a outras um espírito muito importante para o espiritismo no Brasil. Neste livro, Caibá Schutel é chamado O Bandeirante do Espiritismo. Ele nasceu no Rio de Janeiro, desde cedo começou a trabalhar em farmácia homeopática, mas levava uma vida boêmia. Era de família, de sociedade. O pai havia morrido muito novo pelos seus desregramentos na vida noturna, gastava dinheiro em jogos, a mãe também morreu muito cedo, e ele levava essa vida como se fosse seguir os caminhos do pai. E começou a trabalhar muito jovem em farmácia, e aí aprendendo a manipular xaropes, remédios, mas num determinado momento o médico disse para ele: olha, se você não sair do Rio, não parar com essa vida, você vai ter uma vida. Então ele saiu, foi para Araraquara, depois foi para Itápolis e posteriormente se radicou em Matão, interior de São Paulo. Matão é o nome do lugar que era mesmo, que aqui na biografia dele diz, era um mato só, era uma vila e era assim, bem atrasada. E todos os lugares que ele procurava onde tinha uma farmácia e para já começar a trabalhar e ganhar a vida. No lugar por onde ele passou, ele se desentendeu com o dono da farmácia e saiu e foi fazer um serviço mais humilde. Ele já era um bom farmacêutico, porque dizem que ele era um poço de orgulho e altivez. Família que frequentava a corte, ele ainda descendente de suíços, ele ainda mantinha essa postura. Em Matão, ele era católico. Matão não tinha padre. Ele tratou com o padre de Araraquara para rezar a missa em Matão. Um padre bravo que celebrava a missa com 2 revólveres. Era um chefe político. E foi levando até que ele começou a sonhar com os pais. E o padre disse: larga disso. Isso é coisa do demônio, não mexe com essas coisas não. Mas ele continuava a sonhar com os pais. Aí ele descobriu que havia na região alguns médiuns que faziam reuniões mediúnicas e foi procurá-los. No princípio eles não queriam, mas resolveram fazer. Isso foi em 1904. E ele achou muito interessante e foi presenteado com a revista Reformador e pediu toda a coleção da codificação e os livros Estudos Filosóficos do Bezerra. Em um mês ele leu tudo e estudou e se tornou espírita. Isso foi em 1904. Em 1905 ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza e lançou o jornal O Clarim. Por que o Clarim? Porque diz que o Clarim faz um grande estardalhaço. Quando você toca o Clarim, as pessoas longe estão percebendo. É o objetivo da mensagem. E ele conseguiu imprimir o jornal e saía distribuindo no trem. Trabalhava na farmácia. Precisava do emprego. Trabalhou a vida toda. E ele pegava o trem em Matão e até a próxima cidade distribuindo e na volta distribuía também. Em 1925, ele fundou a Revista Internacional do Espiritismo. Tanto o Clarim quanto a RI, que é a revista, circulam até hoje. Então, Caibá Schutel, e tinha um programa no rádio. Foi um grande espírita. Nós estamos mencionando porque ele nasceu em 22 de setembro de 1868. E foi uma pessoa muito importante para o movimento espírita. Este livro, que trata, né, da sua vida, é muito interessante, tem muitas outras coisas, uma pessoa boníssima. Ele tinha uns quartos na sua casa, para onde ele levava as pessoas
obsidiadas, doentes, pobres que não tinham para onde ir, não teve filhos, e a mulher participando ali daquela sua tarefa, do seu trabalho também, dando-lhe todo o apoio. Na cadeia pública, quando tinha presos que estavam causando tumulto ou desequilibrados, porque os loucos eram levados para a cadeia também. Ele ia lá tratá-los. Então aqui, Caibá, eu falei que ele tinha um programa de rádio também em Araraquara, Matão não tinha rádio. Então, 2 vezes por semana, ele ia a Araraquara para fazer o programa. Então diz aqui que essas conferências do rádio eram anunciadas na Revista Internacional do Espiritismo. E Caibá se comunicava com pessoas do mundo inteiro. Quando ele lançou a Revista Internacional do Espiritismo, é porque ele tinha material de pessoas importantes, cientistas de todo mundo, falava várias línguas e se comunicava com eles. Então, Ernesto Bosano, na Itália, que recebia a revista, foi um grande cientista italiano, viu que pela revista que havia esse programa de rádio em Araraquara e mandou 2 cartões com os mesmos dizeres cumprimentando Caibá Schutel. Então, diz aqui, ele ficou encantado saber que no pequeno lugarejo do estado de São Paulo havia uma rádio espírita. E Caibá o que fez? Era a época do governo de Getúlio Vargas, que era contra a doutrina espírita. O espiritismo foi muito perseguido, diz aqui, as casas espíritas estavam ameaçadas de fechamento, a própria Federação Espírita estava ameaçada. E Caibá pegou um cartão desse, escreveu ainda algumas observações e mandou para Getúlio Vargas. E ele achou isso uma coisa incrível, diz aqui. E Getúlio Vargas, diante disso, se sensibilizou por ver que na Itália longínqua, o maior dos seus cientistas, parabenizando um trabalho que ele, Getúlio, desconhecia. Tudo isso serviu para que o centro não fechasse e ele continuasse o seu trabalho de divulgação do espiritismo. Quando Caibá ficava impressa a Revista Internacional do Espiritismo, ele ia nos consultórios médicos, dos advogados, dos engenheiros, dos políticos, levando a revista, mostrando a excelência dos seus artigos. Porque ele dizia que o jornal era para o povo e a revista era para as pessoas mais instruídas entenderem a excelência daquela mensagem. A minha última história, são várias, só sobre Caibá Schutel, a gente pode falar muito tempo. Diz aqui uma pessoa que dá o depoimento, João José Aguiar. Ele disse que era católico. E o Caibá foi chamado, ele diz aqui, seu Schutel, foi chamado para trabalhar na farmácia. Mas ele ficou com medo, diz aqui, várias pessoas o preveniram, diz aqui, olha, você vai trabalhar lá, seu Schutel é muito bom, mas não leia os livros dele, nem frequente o centro espírita, porque aquilo lá é muito perigoso e deixa as pessoas loucas. E várias pessoas disseram isso, as professoras do catecismo falando isso para ele também. E ele chegou lá morrendo de medo, ele precisava do serviço, foi convidado, claro que ele foi, mas ele via o Schutel e os seus livros e as suas atitudes com receio ainda, porque o padre falou para ele, as professoras, então como fazer? Mas com o tempo foi passando e eu observava que ele só fazia o bem, só praticava a caridade, traziam doentes até de Minas Gerais para ele tirar espírito. Se tinha um preso mais agitado ou obsidiado, o delegado mandava chamá-lo. Não negava nada para os pobres e viu uma família de carangola viajar até aqui só para conhecê-lo. Sabe o que ele respondeu? Então vocês não vieram conhecer ninguém. Então, que perigo esse homem poderia representar? Nenhum, claro. Aí, pouco a pouco, fui me interessando pelo espiritismo até me tornar espírita.
Porque quem tinha um exemplo como Canibal Schutel no dia a dia, como eu, não poderia ficar indiferente. Então, são esses exemplos que nós devemos conhecer, buscar, porque pessoas como essas, que se convenceram pelo estudo e que amaram o próximo, amaram a si mesmo, a doutrina espírita e a Jesus. Precisamos buscar também essa capacidade de amar em nós, que todos temos. O amor está em nós. E é importante conhecermos pessoas que vivenciaram isso, sabendo da verdade, da profundidade daquela frase de Pedro. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Precisamos nos exercitar para termos saúde espiritual, principalmente, que é para isso que aqui estamos. Nós agradecemos sempre a oportunidade, o acolhimento desta casa, pedir que ela seja sempre amparada, fortalecida, os seus dirigentes amparados pelo mundo espiritual, e que todos nós nos mantenhamos fiéis no nosso propósito de autoaperfeiçoamento. Obrigada.